Pessoal, aqui é o episódio 5 do nosso desafio dia a dia. São 10 dias para entender ali do início do seu tratamento até o final. Por que a gente escolheu 10 dias? Porque normalmente é o número de dias que demora ali do começo do seu tratamento até o final, até você aspirar os seus óvulos. E é isso que nós vamos falar hoje, que é como maturar os óvulos no finalzinho. Muitas pacientes perguntam por que a gente vai tomando remédio dia a dia, e o que faz o médico decidir entre o último remédio. E hoje a gente vai trazer uma informação importante, porque não atrasar no dia mais esperado, que é o dia da sua aspiração dos óvulos, o dia que você tira os óvulos do seu ovário para começar a formação dos embriões, tá bom? Então vamos lá. No episódio anterior a gente mostrou para vocês por que o médico faz alguns ultrassons. Esses ultrassons basicamente eles servem para acompanhar o crescimento do folículo do início até o fim e saber se o endométrio está compatível ou não, se as coisas estão bloqueando ou não. Existe um momento no meio do ciclo, no meio do tratamento, que dura mais ou menos entre 10 e 11 dias após o início dos remédios, que é o ápice do crescimento dos folículos. Um pouquinho mais do que esse crescimento, os folículos podem ovular, ou eles podem virar pós-maduros, que a gente chama, e um pouquinho menos eles podem ficar imaturos. Beleza? Bom, qual que é a principal ideia então aqui? É saber realmente o crescimento desses folículos, se eles estão adequados ou não, e o dia ideal para o uso do último remédio, que é o famoso maturação dos folículos, maturação oocitária, ou o famoso trigger. O trigger é o último remédio que matura os óvulos, que não tem retorno para maturação dos óvulos. Então, o que é o seguinte? O médico vai acompanhando seus folículos durante todo o tratamento de reprodução humana. Os folículos vão crescendo. Chega um momento que os folículos estão grandes ali, mais ou menos 18 de tamanho, ou seja, 1,8 centímetros. Se você tem 2 ou 3 folículos deste tamanho e os outros folículos muito próximos disso, esse é o dia ideal para o uso do último remédio. Aqui tem um detalhe, às vezes você tem um folículo de 18 e tem 2 ou 3 folículos, ou mais folículos, 8, 9, 10 folículos menores. Então, às vezes o médico pode esperar um pouquinho mais, os outros folículos menores ficarem um pouquinho maior, esperando para que você tenha ali o número máximo de folículos. Então, sempre existem duas ondas de crescimento folicular, né? Tem a primeira onda, que é a primeira onda de crescimento, existe uma onda que vem embaixo, que está associada a essa segunda onda. O médico sempre fica olhando essas duas ondas, quando elas estão muito próximas, você pode usar este último remédio. Então, quais são esses dois remédios principais? Tem um que o corpo mesmo, ele levanta um hormônio chamado de LH, esse a gente chama de agonista, e existe um outro chamado de HCG, que é um outro remédio chamado de Ovidrel, ou Choriomon, que a gente usa para essa maturação. Então, como escolher um, quando escolher o outro? Quando você usa o HCG, normalmente você pode transferir no mesmo ciclo que você fez o HCG, e a paciente tem menos risco de hiperestímulo. Quando a paciente tem muito folículo ou um risco de hiperestímulo muito alto, a gente usa este outro chamado de agonista de GnRH. Aqui vai um segundo detalhe, este remédio ele é usado 36 horas antes da aspiração. Então, normalmente se usa 36 horas antes, se marca a punção, o início do processo com 35 horas, para aspirar com 35 horas e meia, 36 horas deste último remédio, que é o remédio que matura os óvulos. Aqui tem um detalhe, não atrasar, porque se você atrasa um pouquinho depois que é feito esse remédio, 2 ou 3 horas depois você ovulou todos os seus óvulos ali do ovário. Então depois que você usou o trigger, você não consegue voltar atrás, você não consegue fazer o folículo não ovular. Então não pode atrasar, não se esqueça do jejum, e você marca ali 36 horas depois. Por que 36 horas depois, Luiz? Porque é o tempo que, quando você aumenta esse hormônio chamado GnRH, ou o próprio hormônio do corpo, ou um hormônio que mimetiza, que é parecido com o LH, que é o HCG, depois que você faz esse pico deste hormônio, 36 horas depois o óvulo consegue terminar a segunda etapa da meiose dele e ovular. Por isso que você não pode demorar muito. Fechado? Então, o trigger é isso. O que é o trigger, Luiz? É o último remédio que serve para maturar os óvulos
um pouquinho antes da aspiração deles para a formação dos embriões. Neste dia da aspiração, a gente vai explicar para vocês no próximo vídeo quais são os pontos principais que você deve se preocupar no dia da aspiração dos óvulos. Pessoal, obrigado por estar acompanhando aí o desafio que a gente está criando. São 10 dias, vídeos todos os dias para vocês terem informação da sua FIV passo a passo e algumas variáveis que são importantes durante o tratamento. Por favor, pessoal, não deixem de deixem aqui embaixo algumas perguntas que a gente não respondeu nos vídeos. A gente está com uma intenção principal de não deixar muito longo esses vídeos, para vocês terem informação só o que é realmente principal, mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai respondendo para vocês. Beleza? Um abração para vocês e até o próximo vídeo.